Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Saúde Cast, um programa onde a gente começa a falar sobre saúde, informação em saúde, desmistificar assuntos de saúde, essas lendas aí que a gente está vendo na internet, qualquer um posta, falar sobre empreendedorismo, falar sobre empoderamento. E hoje a gente está aqui com a Fernanda Dias. Fala aí. Olá, chamo Fernanda Dias, nutricionista. Estamos aqui para mais um Saúde Cast e estamos com uma convidada mais que especial hoje, que é a Elianai Pereira. Ela é especialista em inteligência emocional para alta performance. Eli, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, me sinto super honrada em estar aqui com vocês. Já dou os parabéns aí pelo podcast, que é um sucesso. E é sempre bom a gente estar falando sobre temas tão importantes, né? E principalmente trazendo verdades, trazendo fundamentação científica, trazendo realmente o que a gente tem de estudos, porque a internet ela é maravilhosa, assim como você falou, Karen. Mas a gente precisa saber onde é que a gente vai consultar e se essa fonte é realmente confiável. Então, você está aqui com profissionais realmente renomadas, pessoas que têm um compromisso com a verdade, com o estudo. Então, com certeza vai ser um bate-papo muito bom. Que ótimo, obrigada. Eu esqueci de falar meu nome de primeira, doutora Karen Dias, mas eu acho que muita gente já me conhece. Quem não me conhece, sou doutora Karen Dias, endocrinologista. Fernanda Dias, personal e E nutricionista. nutricionista. E é o seguinte, a Elianai, ela escreveu um livro, né? E ela fala muito sobre a inteligência emocional, porque, e, gente, vamos lá. Inteligência emocional é muito importante para a gente se colocar no local de trabalho, é muito importante para a gente se colocar perante até a própria família, entendeu? Porque pode ser um ambiente tóxico. E, por exemplo, as mulheres, principalmente, elas são sempre diminuídas em qualquer lugar, né? Então é importante a gente aprender a se posicionar e a reconhecer o nosso valor, né? Então, como é que começou isso, Elenay? Então, vamos falar um pouco então do livro, vamos começar do final, né? Então, vamos lá. A gente está lançando, a gente está aí fazendo lançamento, já tivemos o primeiro lançamento foi lá na Lagoa, né, no Rio de Janeiro, na ABB, depois na UAB de Duque de Caxias, e aqui em Araruama vai ser o lançamento no dia 28 de setembro, no mesmo dia do Intelligent Experience. Então, que já é um evento que já está no calendário da cidade, um super sucesso, né, que aconteceu em junho, a primeira edição, e a gente está repetindo agora. E a gente vai fazer o lançamento do livro lá, oficial aqui, né? Mas aí você trouxe muito sobre essa questão do feminino, a mulher e suas questões profissionais, pessoais, familiares. E eu sou uma mulher normal, digamos assim, que às vezes as pessoas olham, não passou dificuldade, ou então nasceu bem, nada, não tem nada disso. Eu fui amadurecendo, crescendo, aprendendo com as porradas da vida. E o tema, o título do livro, né, A Vida Pede Movimento, é um chamado para a gente primeiro fazer os movimentos que a vida pede, mas principalmente o movimento interno, de olhar para si, para que você trabalhe o seu autoconhecimento, para que você ative o seu poder pessoal, para que você saiba quem você é de fato, né? Reconhecer a sua identidade, para a partir daí você dar a cara para o mundo. Porque se a gente não faz isso da forma correta, adequada, a gente leva muita porrada. Então, eu tive experiência de trabalhar no corporativo, mais de 15 anos trabalhando em multinacional, e muitas vezes eu me percebi me masculinizando demais, para me sentir pertencente ao ambiente, para poder me impor, né? E isso, é lógico que quando você está no piloto automático, isso é muito bom, porque a gente se impõe, a gente tem resultado, a gente consegue ocupar o nosso espaço, só que isso tem um preço muito alto. E, e o preço disso é perder também a essência da feminilidade, do feminino, deixar para trás
coisas que Deus nos deu, especialmente para nós mulheres. E quando a gente coloca muito foco na energia masculina, que é na energia do fazer, né, de potência total, a gente vai deixando para trás. Então, o primeiro chamado do livro, né, e aí eu trago algumas histórias da minha vida, não é um livro autobiográfico, né, e eu trago momentos, então eu trago muitos exemplos meus e como que eu quebrei a cara e como eu fiz para consertar, né? Então, trazendo ali muitas estratégias, realmente muita pesquisa científica, muito storytelling também de outras mulheres, como eu trabalho focado muito com liderança feminina, então tem muitas histórias femininas de mulheres que cresceram, que puderam despontar, e a gente poder, então, olhar para elas e modelar, né, nos inspirar, nos influenciar. Então, o lançamento do livro vai ser no dia 28. Nos próximos 10 dias também já vai estar à venda nas principais plataformas, Mercado Livre, na Amazon. Então, assim, vai estar disponível para todo mundo ter acesso. É um livro de fácil leitura, né? Não tem muita aquela tequinez, aquela coisa chata que a gente pega e já dá sono, né? Então, é um livro mesmo para instigar a leitura, que você pega no fim de semana, você lê, tem espaço para escrever. E eu confesso para vocês que eu estou muito orgulhosa dessa obra, porque eu fiz o livro que eu gosto de ler. Então, acho que isso é bem importante, né? Uma leitura leve, reflexiva, com espaço para escrever, para ter esse momento de reflexão, escrever os insights e também planos de ação, porque a proposta é essa: é refletir, olhar para dentro de si e agir. Senão entra numa obesidade intelectual, né? Numa obesidade de conhecimento, mas não coloca para fora, não transforma isso em resultados. Então, não adianta ler livros, ler e não agir. Então, a proposta é essa: o que você vai fazer agora com essa informação? Esse insight foi bom? Anota esse insight, tá? E agora o que você vai fazer com ele? Então, já traz também um plano de ação que é para poder ter os resultados que a gente se propõe. Pois é, a gente já está aqui nessa ansiedade para a gente ler. Entendeu? Então, Fernanda, gostaria de perguntar alguma coisa? Aqui? Como é ser mulher no corporativo, né? Pode cortar isso aí Isso. depois. Eu não estava lendo um corporativo. É. Então, Eli, aproveitando esse gancho, como é que é ser uma mulher no corporativo? Por quê? Eu sempre desejei, desde criança, ser assim, uma grande executiva, né? Eu sempre conto essa história porque a minha grande referência, quando eu li os livros, eu fui criada no interior do Pará. Então, quando eu morava lá, eu não tinha muito acesso à informação e o que eu mais fazia era ler, porque meus pais não deixavam eu brincar na rua, ir para casa dos amigos, então eu ficava em casa lendo. Então, eu sempre gostei muito de ler. Então, família bem rígida, interior. O meu não era interior, mas era subúrbio, então, do tipo assim, também tinha muita coisa que minha mãe tinha medo, né? E a gente entende hoje, assim, né, que foi o melhor que eles puderam dar pra gente. Que bom que eles tinham essa preocupação, né? E me aproximou muito da leitura, dos livros. E eu sempre gostei de ler biografias. Então, eu lia biografias missionárias, eu lia história de grandes líderes. Então, eu ficava impressionada com aquelas pessoas. E eu queria ser assim também, sabe? Uma pessoa que influenciasse, que fizesse a diferença na vida de outras pessoas. Mas como que eu poderia fazer isso morando no interior? Eu digo, naquela época, anos 80, no interior do Pará, eu não conhecia ninguém que já tivesse feito uma faculdade, eu não conhecia ninguém Tinha uma referência, né? que fosse assim, uma referência de sucesso, uma mulher referência de sucesso. E a minha referência foi a Maria do Carmo, na novela Rainha da Sucata. Eu dizia, é isso. Eu quero ser uma mulher assim, né, que chega, que fala, que faz acontecer e tudo.
Então, a minha referência, assim, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero participar de reuniões importantes, eu quero viajar a trabalho, eu quero viajar de avião, sabe? Essas coisas que pareciam impossíveis para Uhum. aquela menina do interior. Fazer faculdade talvez fosse um sonho distante demais. Talvez por isso eu preze tanto o conhecimento, né? Eu valorizo muito o aprender, porque foi algo que, através dos estudos, através do conhecimento, que eu cheguei onde eu cheguei, né? Então, trabalhando muito, focado em crescer, mas sempre com esse alicerce. E aí eu comecei a minha vida trabalhando, fazendo estágio, e aí eu cheguei, né, muito cedo, muito jovem ainda, numa empresa. Comecei lá como um cargo de adjunta, e depois eu fui crescendo, né? Então, a multinacional. E eu só caiu a ficha que eu estava realizando aquele sonho de infância. Um dia, quando a minha mãe olhou para mim, eu estava assim, arrumada e ia para uma reunião, a minha mãe olhou assim para mim: hoje eu estou te vendo do jeito que você falava que você ia ser. Porque quando eu era criança, eu me vestia com o terninho da minha mãe, pegava uma escova de cabelo fazia de quando que era um microfone, ficava pregando, palestrando, dando aula. E aí, uma vez, eu mostrei para ela uma capa da revista Você S.A. E disse: mãe, um dia eu vou ser assim. E quando ela me falou, eu estava com a roupa, o estilo exatamente da época da capa. Ela me falou: você é como se eu estivesse vendo aquela capa da revista. Naquele dia, a ficha caiu. Eu abracei minha mãe e disse: mãe, Eu cheguei. eu cheguei lá, eu cheguei lá. Mas quando a gente chega lá, muitas vezes a gente nem percebe que a gente chegou, mas o chegar lá é um processo, né? É um processo de superação, é um processo também de, de mudanças. Então, dentro dessa empresa, eu entrei lá, eu já estava casada, foi um processo difícil, me separei. Dentro do corporativo, eu me casei novamente, eu tive minha filha, eu alcancei, durante esses quase 15 anos, todos os espaços que eu desejei dentro dessa empresa. Não foi fácil. Um dia, um funcionário chegou com uma empresa que eu dava consultoria, ele chegou para mim e disse assim: é fácil para você que chegou onde você chegou. E aí essa geração atual, ela não tem a resiliência que a nossa geração teve. Ela não lida com frustrações. Ela não sabe lidar com as frustrações. Então, esse rapaz chegou para mim e disse assim: para você que já chegou aí, é fácil falar. Aí eu falei, porque ele tinha 1 ano e pouco de empresa, ele queria ser promovido. E aí eu falei assim: você sabe quanto tempo eu levei para ter a minha primeira promoção? 10 anos. Quando eu fui promovida a gerente, eu disse: eu quero chegar à regional. No dia, me ensina, eu falei para o meu gestor, me fala o que eu tenho que fazer para chegar onde você chegou. Ele olhou para mim e riu. E disse: calma, você agora que virou gerente. Pois é, eu queria chegar aqui, cheguei, agora eu já tenho que ter um próximo passo. Um outro objetivo. Então, por isso você já percebe que não tive muita ajuda, muita orientação, não teve o meu mentor, né? Foram 10 anos. E nesses 10 anos, aí eu até falei com ele: imagina quantos dias de trabalho tiveram nesses 10 anos. Você acha que foi mais glória ou mais frustração? Mais perrengue ou mais coisas boas? Só que eu não desisti, eu sabia onde eu queria chegar. Vontade de desistir, às vezes a gente tem. Vontade de jogar tudo para o alto. Que a empresa não reconhece o nosso esforço, que a empresa é isso. Mas nunca é o outro, é a gente. Empresas são todas iguais. Então, não existe a empresa perfeita, a empresa ótima. Existem as pessoas que estão dispostas a percorrer o caminho, o passo a passo. E essa é a parte mais difícil. Então, a mulher no corporativo, Fernanda,
ela tem que equilibrar vários pratos. O corporativo, eu digo que a gente realmente se entrega de corpo e alma. Porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Tem que bater meta, tem que bater meta. Você pode ser a pessoa mais simpática, mais legal, mas se você não bate meta, você está demitido. Então, a pressão é muito grande. O estresse é muito grande. Então, aprender a lidar com isso é muito complicado. E na média gestão para cima, é um ambiente mais masculino do que feminino. Então, é muito difícil ficar lidando com isso. Aí eu até conto aqui no livro um episódio, quando eu estava no processo de promoção, eu morava em Belém e estava trabalhando em Goiânia. Não é uma ponte aérea tranquila, né? Não é uma coisa Rio-São De um lugar do Paulo. Brasil ao outro, É. de um extremo quase ao outro. Do norte para o centro-oeste. E eu saía da minha casa na madrugada de domingo e voltava na sexta-feira à tarde. Ou seja, tinha uma tarde de sexta e um sábado em casa, basicamente. E o domingo, aí madrugada, eu já não estava mais. E a minha filha era pequena. E a gente tinha uma questão familiar que a gente tinha vontade já de sair de Belém, mas meu marido tinha negócios lá, era muito complicado deixar tudo e sair. Então, tendo esse respaldo de uma promoção, tendo uma empresa, né, um emprego garantido, uma promoção, seria uma oportunidade incrível para a gente conseguir realizar aquele sonho. E as pessoas não refrescavam nas críticas. Claro. Pessoas próximas, que eu era louca, que eu estava arriscando o meu casamento, a minha filha. E dentro da empresa mesmo, as pessoas chegavam para mim e diziam, não vale a pena fazer isso pela empresa. Eu não estou fazendo pela empresa, estou fazendo por mim. Eu não estou fazendo sacrifício por causa da empresa. É lógico que eu honro o meu trabalho, eu quero essa vaga, mas essa oportunidade que eu estou tendo aqui não é uma oportunidade para mim, para o meu ego. É uma oportunidade que eu tenho de uma virada de chave para minha família, de ambiente, de qualidade de vida. Então, eu só tinha na minha cabeça uma frase que um mentor meu sempre falava: o sacrifício é temporário, o resultado é para sempre. Então, eu tinha certeza que aquele sacrifício temporário valeria a pena. E eu era julgada o tempo inteiro. E tinham vários homens que tinham o mesmo cargo, que eu estava sendo promovida, que faziam isso e ninguém criticava. Achava que era muito normal. Era muito normal aquilo. E aí, então é isso. A dificuldade que a gente tem é que a mulher sempre é mais cobrada, a mulher nunca pode, tem muito mais restrição. Se a gente chega numa sala, tem vários homens, a mulher, ela chega, primeiro ela tem que provar que ela sabe, que ela é competente. O homem já subentende-se que Se ele estiver já bem arrumado, com uma postura, ele engana bem. Ele não precisa provar que ele sabe. Agora, a mulher, ela precisa sim. E eu vou dizer mais, se essa mulher ainda é nova... Já passei por isso também. Então, se é mulher nova, porque eu era nova, né? Mais difícil ainda. Ah, mas ela é muito arrumadinha, não é competente. Quando eu entrei, eu fui treinar com uma outra gerente, a primeira coisa que ela olhou para mim, assim, você vai se criar aqui não. Por quê? Porque eu estava arrumada, se eu vou trabalhar, eu tenho que ir arrumada. E eu estava com a bolsinha, com a minha garrafinha de água, uma frutinha, uma coisinha ali que eu ia passar o dia inteiro fora. Então, desci do carro, estava ali com minhas coisinhas, aí eu tirei do meu carro que eu ia ficar o dia com ela. Ela, se cria aqui não. Esse negócio não dá certo aqui não. Se prepara, daqui a pouco você vai estar gorda, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Ou seja, uma outra mulher já querendo te desanimar, já querendo te desmotivar. Pelo meu estereótipo. Ou seja, você perde tempo se arrumando, você não vai ter tempo para trabalhar, você não vai focar no trabalho. E eu sempre digo o seguinte, se eu não cuidar de mim, se eu não ter o cuidado de me arrumar, imagina se eu chego aqui para o podcast toda desarrumada. Seria um desrespeito a vocês, as minhas anfitriãs.
Seria uma falta, nossa, pessoa, Descaso. um descaso. Então, se eu sou responsável por uma empresa, por um grupo de pessoas, liderar um grupo de pessoas, eu tenho que, no mínimo, estar bem apresentada, representando a empresa. Mas, pelo fato de eu estar arrumada, era um ponto negativo. Então, jovem que se arrumava, que se cuidava, não vai dar certo. E eu sempre busquei acreditar nisso, sempre foquei muito nisso. Para eu ter sucesso em uma área da minha vida, eu não preciso abrir mão de outras. Você está falando aqui, ó, vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez eu estava de plantão no hospital, estava com salto. Para mim era normal. Hoje em dia eu não tenho mais muita paciência para salto alto, mas antigamente eu era nova, poxa, eu andava tranquilamente de salto. Você acredita que na emergência, eu estava atendendo na emergência, para lá e para cá, não sei o quê, que abriram uma familiar de um paciente, de uma criança, até que eu acho que eu tinha atendido, abriu uma reclamação por eu estar de salto alto atendendo. Do tipo, não, tinha que estar o quê? De tênis, não sei. Eu não sei. Eu não entendi. Eu falei, gente, mas isso não tá atrapalhando meu trabalho em nada. Qual é o problema dela? Entendeu? Tipo assim, não tinha lógica. Claro que ninguém levou isso a sério. Mas para você ver como você não pode nem estar arrumada. Senão você não é uma boa profissional, realmente. Você é só uma perua, que eles chamam, né? De perua. Porque você está arrumada e você não sabe o que você está fazendo. A sua competência Exatamente. está ligada ao seu comportamento, ao seu modo de se arrumar. Então, assim, a pessoa que é muito comprometida, ela não se arruma, ela não se produz. Então, a gente tem que quebrar isso o tempo inteiro, né? Então, sim, eu sempre fui taxada, né, como a Patricinha, a Barbie. Porque eu falei, gente, não importa se eu vou visitar, se eu vou visitar na época das consultoras, no interior, num bairro simples. Eu tenho que levar essa esperança, eu tenho que levar algo legal para ela. Então, eu sempre tratei isso como um Você é importante respeito. também. Então, isso aqui, eu tô dando importância a você. Você é importante para mim, né? Então, se a pessoa. Então, eu penso assim: se a pessoa não se preocupa com ela, com a sua saúde, né, com a sua saúde física, emocional, ela vai se importar com o quê? Ela vai se importar com a minha empresa? Ela vai realmente prestar um excelente trabalho? Porque ela que deve ser a coisa mais importante, a saúde dela que é a coisa mais importante, ela é desleixada? Imagina com a outra pessoa. Isso serve para todas as profissões. O médico é a mesma coisa. Você vai contratar um personal trainer que está gorda, né? É porque não combina. Então, assim, não é preconceito, não é, mas é que não combina. Se eu estou falando de performance emocional, eu tenho que ter também equilíbrio emocional. Então, aquilo que a gente prega, nós somos o nosso cartão de visita. Eu não posso falar de beleza e não estar bem cuidada. Então, você que mulher que está nos ouvindo, os homens também, se importe sim, porque a imagem conta muito, o seu posicionamento conta sobre você, depõe sobre você. E sim, a neurociência fala sobre isso, né? A nossa mente, né? Nosso cérebro ele é julgador. Então, a primeira impressão já é ali um check, você já vai julgando a pessoa. E às vezes a gente não tem um tempo para poder quebrar aquela má impressão que ficou. Ainda mais hoje, num tempos em que tudo é muito rápido, tudo é muito corrido, né? Se você não causar uma boa impressão, já foi. Eu era obesa, né? Eu tive 140 quilos, fiz um processo todo de. Tanto por isso até que eu entrei para endocrinologia. E eu trabalhei em locais em que eu era. Gente, eu trabalhava, tipo assim, de segunda a sexta eu dava um plantão atrás do outro, basicamente. E eu trabalhava muito, eu pegava muita emergência, pegava muita coisa. Só que às vezes eu estava cansada porque eu estava emendando. Mas eu era muito tida como preguiçosa por eu ser obesa.
E eu tinha uma doença, realmente era uma doença metabólica bem grave. E tinha uma resistência insulínica grave, que me atrapalhava muito e tudo. Mas eu era tida eu tinha uma discriminação ali por conta da minha obesidade. Existia aquilo. Eu era taxada de preguiçosa, eu era taxada ela não quer nada com nada. Eu era taxada do machinho, porque eles me chamavam, tipo assim, porque eu era muito masculinizada, também porque eu tinha que me impor de alguma maneira, né? E assim, muita gente não ia com a minha cara por eu ser obesa. Eu tenho certeza disso, porque você vai percebendo, entendeu? Com colegas que a diferença de tratamento era outra, entendeu? O tratamento era um pouco outro. Isso aconteceu mesmo. Então, isso acontece muito, muito. E não é só o que eu falo, você falou no corporativo, eu trabalho em hospital, né? Então, a gente trabalha com todo tipo. E assim, geralmente, a parte burocrática é masculina. É. E a gente tem esse desafio, né? E aqui não é a gente falar de feminismo, né? Contra o machismo. Não, a gente está falando de posturas no mercado de trabalho, de uma cultura, né? E que a gente tem que lidar com isso, né? De uma forma ou de outra, a gente tem esse desafio. Depois que você passa por esse processo, então ele já fica mais esse caminho é mais encurtado porque você já tem ali resultados, então as coisas vão se facilitando, né? As portas vão se abrindo. E você falou aí, né, da obesidade, e você então se tornou endócrino. Então a nossa grande dor se torna, né, a nossa grande causa, a nossa grande motivação. Por que que eu decidi trabalhar com inteligência emocional para alta performance? Porque eu sempre tive inteligência emocional e sempre tive alta performance? Não. Porque teve vários momentos na minha vida em que eu dei o controle das minhas emoções na mão de outras pessoas e o resultado disso foi exatamente estresse exacerbado, não ter equilíbrio, entrar numa atmosfera de vitimismo. Porque quando você não tem esse olhar para si, de protagonismo realmente, de te enxergar, de autoconfiança, e aí o outro vai sempre se sobressair. E crescer em cima de você. E vai crescendo em cima de você, das situações. Então, a partir eu digo porque eu dei o controle das minhas. Porque normalmente é isso. Ninguém vem e invade. A gente vai abrindo espaço, a gente vai abrindo espaço. E quando percebe, já está uma situação no nível de calamidade. Foi assim no casamento, foi assim no trabalho. Então, eu tive situações na minha vida que me levaram a um nível de estresse absoluto e que eu não tinha mais equilíbrio emocional. Então, um desses fatos foi um acidente gravíssimo, né, que eu tive logo depois da separação, porque eu não queria olhar para as minhas emoções, eu não queria ficar pensando naquilo, eu não queria tratar do problema, eu me livrei do problema e agora a vida que segue, bora trabalhar, né? O resto vai passar, o tempo vai cuidar disso. E aí eu sofri um acidente terrível, com vítima fatal. Também conto nas minhas palestras, falo no livro também sobre esse episódio. Por quê? Porque me marcou demais. Porque naquele momento eu percebi que eu não estava equilibrando as minhas energias, eu não estava olhando para mim e, com isso, eu não estava fazendo gestão das minhas emoções, eu estava totalmente em desequilíbrio. O meu foco era trabalhar. Eu vou trabalhar para esquecer meus problemas. Eu sempre fiz isso. Só que chega uma hora que a conta chega e os juros vêm e não tem como a gente escapar. Então, trabalhar para resolver, esquecer os problemas, dá certo por um tempo. Só que isso vicia, porque você tem excelentes resultados, porque você está focada ali e o resto está... Mas você está ali. Uma hora a sua saúde vai gritar, seus relacionamentos vão gritar. E o emocional não vai mais aguentar.
Burnout vem com força. Aí vem o burnout, e aí vem pânico, vem tudo. E o quadro daquela época minha era essa. Então, eu trabalhava demais, era sábado, domingo, feriado, nova, então tinha muita energia para trabalhar. Só que um belo dia a conta chegou, só que chegou numa hora que não era para ter chegado, sabe? Assim, eu estava na estrada, dirigindo, e eu tive um apagão. Apaguei. Segundos. Mas esses segundos foram suficientes para o carro capotar várias vezes e de uma margem da estrada para outra. E só não caiu ribanceira abaixo, porque tinha uma cerca de arame e o carro ficou pendurado nessa cerca. Enfim, eu tive que quebrar a para-brisa, o carro começou a pegar fogo para eu sair, tirar minha mãe. Infelizmente, a minha tia faleceu nesse acidente. E daqui a pouco eu pego esse fato aqui para falar sobre um outro tema, vocês me lembram se eu esquecer. Então, para mim foi o fundo do poço. Eu estava no auge profissional, ganhando muito dinheiro, reconhecimento, mas eu daria tudo, tudo, tudo para não viver aquele dia. Eu daria tudo para ter minha tia de volta. Então, ali foi o fundo do poço para mim. Para eu poder olhar e dizer: o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu poderia ter morrido aqui. E era para eu ter morrido aqui. Se Deus não permitiu que eu morresse naquele dia, é porque Ele tinha um plano. Ele tinha algo mais. E eu não poderia desperdiçar o plano que Deus tinha para mim com a minha burrice de não olhar para dentro de mim, de não reconhecer os meus erros, de não reconhecer os meus problemas, porque eu achava que eu era a Mulher Maravilha, porque eu dava conta de tudo, porque eu não preciso de ajuda. Que você vai fortalecendo essas crenças, né? Deixa que eu consigo fazer tudo sozinho. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de marido. Eu não preciso de marido para fazer as coisas. E aí vai fortalecendo essas crenças, e aí a gente vai só. Eu tô dando conta, para que eu preciso de mais alguém? E aí acontece. E aí Eu também acontece. tive que repensar a minha vida, porque eu atropelei uma pessoa. Não deu nada, mas só porque eu apaguei também segundos e atropelei. Não deu em nada porque eu já estava devagar. Só que eu passei num quebra-mola, então aquilo já deu um tranco para o menino. Ele estava bem, ele ficou bem. Eu fiquei histérica. Porque quando eu vi o menino embaixo do meu carro, assim, que eu vi que ele só não vi mais, pessoa, eu entrei num pânico completo. E aquilo ali eu falei: não dá para eu continuar levando minha vida dessa maneira. Que eu vou me matar e vou matar alguém. Foi a hora que eu tive que repensar a minha vida, porque eu vi que realmente estava muito pesado. Entendeu? Hoje em dia, por exemplo, às vezes eu pegar a estrada, meu marido que me leva e me busca, porque eu preciso da ajuda dele. Eu tenho que reconhecer, porque às vezes é muito cansativo para mim. Entendeu? Não dá para fazer tudo. E realmente acontece mesmo. Eu falo para as pessoas, existe agora, teve uma polêmica agora na TikTok, que assim, eu sempre estou acompanhando tudo, né? De uma menina chamada Manu City, ela é uma influenciadora. Ela fazia medicina na UFRJ, era influencer, tinha 5 empresas, tinha uma rotina absurda, porque ela trocou o vape, parece, por uma vida saudável, e começou a ficar famosa, aí não sei o quê. Aí o que aconteceu? A menina acordava 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí fazia o café dela, estudava, lavava a louça, que ela falava que lavava a louça, ela botou um dia da rotina dela, né? Lavava a louça que estava acumulada, estudava, ainda de madrugada você vê que estava escuro ainda, ia correr 7,5 km, 5 km, depois voltava, ia para a faculdade, para o UFRJ, que você fica o dia inteiro com a período integral, voltava para casa, porque o UFRJ não é ali do lado, ela morava, acho que devia ser na Zona Sul ou na Barra, alguma coisa assim, e a UFRJ na Ilha do Governador, longe. Voltava com o trânsito todo, com aquilo tudo, aquele caos, voltava, ia para academia treinar, e ia dormir umas 10, 11 horas da noite. Ou seja, a menina não dormia direito e era uma iminência para o burnout. E ela ainda, como pessoal, nossa, como você consegue? Muito estudante de medicina começou a se questionar. Falou: gente, como é que eu não consigo fazer tudo isso? O que aconteceu? A menina começou a vender um curso dizendo: organize sua rotina.
para você fazer como eu faço. O que aconteceu agora? Ela disse que abandonou a faculdade de medicina. Ah, porque não é o que eu amo. Não, gente, não dá. Não dá para amar desse Não jeito. dá. Muita coisa, né? Não dá. Ou você se dedica à medicina, ou você se dedica a uma rotina que nem essa, porque não dá. E assim, para ela ganhava dinheiro mostrando que ela estava treinando, mostrando que ela estava ganhando músculo, mostrando. Então, assim, se ela ganhava mais como influenciadora, né, empresária, do que como médica, gente, só que assim, precisa haver uma sinceridade, porque você vende um curso que é uma coisa impossível. Eu sempre digo o seguinte, Karen, nem a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha o tempo todo, né? Eu sempre gostei da Mulher Maravilha, usava muito o arquétipo da Mulher Maravilha. Mas aí eu comecei a assistir o filme, assim, com uma criticidade. Falei, caramba, nem a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha o tempo. E a gente fica querendo ser a Mulher Maravilha o tempo inteiro. A Mulher Maravilha em todas as áreas da vida, em tudo. Amanhece, anoitece, eu sou a Mulher Maravilha. Como que acontece no filme? Só quem faz tempo, né? Só para lembrar aí. Ela é uma mulher normal, que sofre, que tem saudade lá da família dela, né? Do ambiente dela, que se apaixona, que se frustra, que na hora que ela precisa ser a heroína, ela se veste de Mulher Maravilha, ela vai lá, ela mata, ela quase morre, ela faz, acontece, guerreira, é uma guerreira. Mas quando ela terminou aquela missão, ela volta e é a mulher normal. Aí a gente fica achando que a gente tem que dar conta de tudo. E aí a gente tem que ser a Mulher Maravilha todos os dias, o tempo inteiro. E a gente se cobra pelos julgamentos do tipo, sabia que ela não ia aguentar. Entendeu? Aí, às vezes, uma mulher precisa trabalhar, fazer faculdade e precisa dar atenção para o filho. E, às vezes, o pai trabalha menos, não tem. Aí, o pai fica cuidando da criança, que nem você estava falando, mas o pai fica cuidando da criança. A mãe, às vezes, é separada, o pai está cuidando, mas é uma guarda compartilhada, só que o pai cuida mais. Nossa, a mulher não presta, não sei o quê. Mas o cara, muitas vezes, quando a mulher diz que está grávida, ele vai embora. Ah, era um menino, não aguentou. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, esse olhar para organizar as emoções. Então, eu tive que organizar a minha vida, as minhas emoções. E foi a partir daí que eu comecei a ter interesse em estudar, né, me aprofundar. E dizer assim, deve existir formas, estratégias para organizar melhor a minha rotina, a minha vida, cuidar das minhas emoções, também cuidar da minha saúde física. E eu tenho sucesso também no trabalho, ser uma boa profissional, mas eu não tenho que ficar como eu fiquei. Então, eu comecei a reestruturar a minha vida, as minhas prioridades, os meus valores, né? Então, tudo que chegava eu fazia. Agora, eu falei, não, eu vou realmente dar prioridade para aquilo que é importante. A produtividade, o foco na produtividade é muito nisso, né? Coisas que eu posso delegar, coisas que eu nem preciso fazer. Quantas coisas que a gente nem precisa fazer a gente faz? Quantas coisas que eu posso delegar para outros, eu posso pagar outra pessoa para fazer para mim? Então, às vezes, a gente faz economias burras. Não, preciso economizar aqui. E aí você entra num ciclo vicioso de que você tem que fazer tudo, fazer tudo. Às vezes é muito melhor você pagar, ou às vezes deixar até de fazer, para você poder se organizar, para poder descansar. Então, uma das minhas crenças limitadoras é que se eu parasse, se eu descansasse, eu estava negligenciando alguma coisa. Talvez você que está nos ouvindo, assistindo, se reconheça nisso, né? A gente se cobra tanto que se num domingo à tarde você senta para descansar, relaxar, tô sendo negligente. Tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para fazer. Mas se a gente for E eu vou fazer sair para tomar um tempo café com as todo, amigas? imagina. Outro Tem dia eu tanta tava coisa em outro dia eu fiz casa. até um vídeo que tá falando isso, porque às vezes a gente se cobra tanto e às vezes a gente tá cansada e quando a gente não faz nada, não tá fazendo simplesmente nada, só tá em casa ali, curtindo, lendo livro, você se sente inútil, porque você não está fazendo. Nada. Então, as fazedoras, né? O perfil da mulher que é a fazedora. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Esse é um dos perfis, né? Então, eu falei da vítima, que se coloca no papel de vítima, é vítima de tudo, é vítima do casamento, é vítima da empresa, é vítima
da criação dos pais, é vítima disso tudo. E isso tudo vai te afundando, vai te sabotando. Então, são processos todos de autossabotagem, de formas diferentes, mas cada uma está se sabotando. E aí eu fui levando isso para o meu trabalho, para a gestão das pessoas, levando isso para a minha equipe, né? Só para vocês terem uma ideia, eu gerenciava uma equipe de 3.000 pessoas e quando eu fui promovida, eu gerenciava mais de 30.000. Então, era muita gente, Muito. né? Mas ali eu sempre trazia estratégias, eu trabalhava muito com venda, meta de venda. Inclusive, a gente vai ter um curso de venda ainda esse ano, tá? Em breve vocês vão ter mais informações sobre isso. Um curso de vendas. E as pessoas dizem assim, você é muito boa vendedora. Mas eu sempre levava para a minha equipe de vendas algumas estratégias que naquela época ninguém fazia. Então, quem participou do primeiro Intelligent Experience, muitas das estratégias que eu levei para lá eram coisas que eu fazia com a minha equipe. A postura de poder, né, que é toda uma experiência neurocientificamente comprovada, onde você vai fazer essa conexão da sua fisiologia com o seu cérebro, a sua fisiologia mandar a mensagem de poder, de confiança, de coragem para o cérebro, para então seus neurotransmissores espalhar essa informação e você realmente se sentir dessa forma. Então, eu fazia os treinamentos de vendas, eu já levava essas estratégias. Então, era muito legal. Às vezes, né, as pessoas me reencontram, mandam mensagem nas redes sociais. Eu lembro que você fazia isso com a gente. Então, eu comecei a me preocupar também com aquele ser humano que estava ali por trás do resultado. Porque eu não queria que aquelas pessoas passassem por aquilo que eu já passei. E aí vocês podem me perguntar assim, então, Helena, qual é o segredo, então? Eu vou dizer para vocês, eu não conheço ninguém que teve sucesso, ninguém que foi um grande líder, que não tinha sua autoconfiança em níveis elevados. Por isso que grandes líderes muitas vezes são tidos como arrogantes, são prepotentes. Talvez o excesso, né, te leva realmente à arrogância, à prepotência. Mas, se muito bem usada, é o primeiro degrau. Porque se eu estou com a minha autoconfiança elevada, eu consigo falar, eu consigo me comunicar. Eu posso até não dominar aquele assunto, mas a minha postura, a minha coragem de estar ali já me faz estar além de muitas pessoas. E a humildade de falar assim, não sei, mas eu vou pesquisar sobre. Me dá um dia que eu vou dar esse treinamento, mas deixa eu estudar. Ou seja, eu não digo não, eu não sei. Passa esse treinamento para outra pessoa. Então, eu sempre fui assim, não, eu não tenho aptidão para isso. Falei, me dá um tempo. Eu vou preparar, eu vou fazer. Isso é importante. Então, é importantíssimo, mulher, você olhar para si, ter a sua autoconfiança, trabalhe a sua autoestima, porque uma coisa está conectada com a outra, né? Se eu cuido de mim, se eu estou cuidando das minhas emoções, é um caminho para eu desenvolver a autoconfiança. Agora, se eu não cuido de mim, se eu não me arrumo, como é que eu vou estar com minha autoconfiança elevada? Então, no Intelligent Experience, agora, a segunda edição, depois você corta essa parte. Então, no Intelligent Experience, agora na segunda edição, eu vou trazer muito essa parte de desenvolver liderança, alta performance, com foco em desenvolver habilidades emocionais para você alcançar os seus resultados. Porque as pessoas se preocupam em desenvolver competências técnicas. Mas aí, na hora de fazer um vídeo, trava. Na hora de passar a informação que que a pessoa sabe, aprendeu, né, estudou tanto para ter, não consegue, trava.
Então, para isso, a gente trabalha também as estratégias de dinâmicas de alto impacto emocional, né, que é para dar esse start, né, de destravar. É lógico que é um processo. Ali começa o processo. Então, com as dinâmicas de alto impacto, você tem um poder muito grande ativado, que se depois você, com essa consciência e com essa emoção ativada, é muito mais fácil você dar continuidade ao processo. Eu digo que não tem ninguém que tem equilíbrio emocional o tempo inteiro, mas tem pessoas que estão focadas em desenvolver as suas habilidades emocionais. Então é diferente, né? Do que eu achar que eu não preciso disso, que isso é balela. Isso é história do pessoal da internet. Antigamente ninguém falava nisso, né? Eu ouço muito. E um dia desses eu recebi um vídeo de uma pessoa que me encaminhou e disse assim: olha, olha o que essa pessoa está falando. E essa pessoa estava falando de um coach, falando sobre o processo de coaching mesmo, né? Da profissão coaching. E eu disse assim: primeiro, em todas as profissões, a gente vai ter os bons profissionais e os ruins, inclusive os charlatões. Agora, o que a pessoa está falando não tem fundamento, porque o que ela está falando não é sobre coaching. Então, as pessoas misturam tudo, faz uma confusão, né? E aí as pessoas ficam em dúvida o tempo inteiro, não sabe o que é verdade, o que não é. Então, ela ouviu uma pessoa falar alguma coisa, pô, isso aqui é legal, e depois a outra pessoa está falando o contrário, isso aqui, ela fica, e agora? Quem está falando a verdade? Às vezes a pessoa está falando a mesma coisa, só que ela fala de uma forma diferente, porque ela quer chamar a atenção, né? Tem que ter audiência. E aí eu falei, realmente, mas tudo que ele está falando não é coaching. É qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala da inteligência emocional, a inteligência emocional é como se fosse um guarda-chuva. E a gente trabalha muito com outras ciências, né? Com outras metodologias. Então, eu estudo neurociência, eu tenho formação de liderança, negociação, de coaching executivo, inclusive que eu fiz fora do país. Que aqui no Brasil é vergonhoso você dizer que é coach ou que fez algum curso de coach, mas fora do país. Muita gente já queima, entendeu? Já fala tanta besteira, já faz tanta besteira, que acaba queimando a profissão, da mesma maneira que médico, que personal, que Exatamente. nutricionista. Né? Então, eu fiz curso fora do país, e fora do país é uma das profissões mais respeitadas. Qualquer empresa fora, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, todos os níveis de diretoria, C-levels, média gerência, todo mundo tem um coach. Tem ali uma pessoa para poder acompanhar, né, o líder coach, que é aquele líder que está ali para desenvolver as pessoas. Então, eles fazem muito acampamento, né, nas empresas lá. Exatamente. E então a gente acaba que usa realmente muitas ferramentas, muitas estratégias, né, para a gente ter um resultado muito bom. Então, eu sou formada em programação neurolinguística, em hipnoterapia. Então, a gente usa todo esse conhecimento para a gente, né, numa imersão de um dia, levar um resultado muito interessante para quem está lá ter estratégias para começar a sua jornada. Então, desenvolver hoje habilidades emocionais é mais importante do que desenvolver competências técnicas. Hoje, as pesquisas mostram que as empresas, os RHs, estão mais preocupados em saber como que a pessoa se comporta diante da equipe, como que é o trabalho em equipe, como que é a comunicação, como é que essa pessoa lida com conflitos, muito mais do que o currículo vitae. Eu quero saber quantas pós-graduações, onde você fez. Ninguém nem está preocupado com isso, porque o técnico você aprende ali no dia a dia. Agora, desenvolver habilidades comportamentais depende da pessoa. Às vezes a empresa paga, mas se a pessoa não quer,
Não adianta. Não adianta. Então, desenvolver habilidades emocionais é uma decisão do indivíduo. Então, eu sempre peço para as pessoas olharem os dois lados. Então, se fala muito do burnout, culpa-se muito a empresa, né? Eu sou empresária, eu faço consultoria em empresa, eu sou diretora executiva de uma empresa, a gente tem a responsabilidade, sim, diante disso. Inclusive, a gente está no Setembro Amarelo, né? Então, é importante falar sobre isso. Sim, as empresas têm a responsabilidade, só que mais do que da empresa, é do indivíduo. Do indivíduo querer. Eu te digo isso porque a gente lá na empresa tem um projeto. Há 2 anos que a gente tem um projeto de capelania, tanto espiritual quanto terapêutica. Então, a empresa tem um terapeuta que vai atender as pessoas, os funcionários. Ninguém é obrigado a ir, a buscar o atendimento. Nesses 2 anos, a gente passou por vários momentos. Primeiro que as pessoas ficavam meio desconfiadas, ou então achava que isso não é para terapia, isso não é para gente, né? Isso é para frescura, ou é para quem é Ainda bem que rico. hoje em dia tem mudado um pouco essa crença, né? E aí, Espero que sim. mesmo a empresa disponibilizando, ainda tinha uma resistência muito grande. Ah, mas isso aí não vai dar certo e tal. E foi se passando as pessoas que começaram a aderir ao projeto, né? Começou a dar o feedback positivo. E chegou um momento em que assim, a gente já não tinha mais vaga, a agenda era super concorrida. E então a gente tem 2 anos que a gente faz, né, esse acompanhamento. E o quanto que as pessoas dão um feedback de como foi bom. Porque às vezes o problema não é ali na empresa, é um problema pessoal. E aí leva para a empresa, porque não tem como a gente deixar os problemas em casa, né? Eu digo que a gente vai com a gente aonde a gente estiver. Você pode mudar de marido, mudar de mulher, mudar de emprego, mudar de cidade, você vai estar com você. O problema é com você, não é com o outro. Então resolve com você. E então esse projeto ele é muito legal por conta disso. Então a empresa tem a responsabilidade, mas o indivíduo em se cuidar, em ter buscar principalmente um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais equilibrado, né? E a gente está falando de coisas simples, né, que qualquer pessoa pode fazer. Não vamos colocar aqui metas, né, de alta performance que é só para alguns e super distante para outros, mas coisas simples. O que impede qualquer pessoa de beber 2 litros de água por dia? É sobre isso que a gente está falando. Não estou falando que ela tem que comer só orgânicos, que muita gente não tem acesso. Mas estou falando do básico. Beber 2 litros de água. Se todo mundo começasse a beber 2 litros de água por dia, o nível de saúde física, mental ia melhorar de todo mundo. Então, se todo mundo começasse a se preocupar em fazer o básico bem feito, então a gente teria muito mais resultado. Tanto na saúde física, na saúde mental, na emocional, nos relacionamentos, né, que entra muito no emocional. Ia melhorar a sua espiritualidade, porque não ia ficar apegado à religiosidade, em ativismo religioso, que nada tem a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com estar com intimidade com Deus, né? E às vezes é uma fuga. Eu uso a religiosidade para fugir de quem eu sou de verdade. Eu uso a religiosidade para não encarar os meus problemas. Então, isso é fuga também. Então, se você decidir fazer o básico bem feito nas 5 áreas principais da vida, com certeza a gente teria pessoas muito mais motivadas, produtivas, saudáveis e com alta performance. Eliana, eu queria aproveitar para falar aqui com a gente, se você pudesse falar uma das principais estratégias, que eu acho que tem várias, né? Mas pelo menos uma das principais estratégias para alcançar, né, a inteligência emocional. Aí você podia falar com a gente. É bem interessante essa pergunta, porque por onde começar, né? Então, começar com a escolha, a decisão.
Cada vez que a gente faz uma escolha, a gente está mandando uma mensagem para o nosso cérebro. Seja essa escolha positiva ou negativa, depende aí da ótica, né? Mas se eu tenho que acordar cedo para fazer uma atividade física, e eu escolho não ir, eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro. Agora, se o despertador ativou e eu fiz a escolha de ir, eu também estou mandando uma mensagem para ele, só que a mensagem é diferente. Então, se você quer atingir alta performance, começar a ter um equilíbrio aí nas suas emoções, atingir um nível de inteligência emocional, comece policiando as suas escolhas do dia a dia. As escolhas mais simples de comer ou não comer isso aqui, beber ou não beber, se eu ativo soneca ou se eu levanto, se eu vou naquele compromisso ou eu invento uma desculpa, se eu falo que eu estou trabalhando até mais tarde para eu não ter que brincar com as crianças, que acontece demais. Né? Comece pelas escolhas simples do dia a dia. E isso, no decorrer do tempo, na constância, isso já vai fazer uma diferença muito grande. Então, seja excelente no básico, fazendo o básico bem feito. Então, essa é a primeira dica. Policie as suas escolhas. Inclusive, tem uma atividade que eu falo sobre isso no livro. Comece a policiar as suas escolhas, porque você está fortalecendo ou o seu herói, o protagonista da sua vida, ou o grande vilão. Quem você alimenta mais durante o dia com as suas escolhas? Então, a escolha também é sua de fazer isso ou não. Então, já começa escolhendo fazer, se perceber. Porque a autoconsciência, ela é libertadora. Eu saio do piloto automático para eu poder trazer para a minha consciência. Um dado bem incrível é que 95% do que a gente faz na nossa vida é inconsciente. Já está no hábito. Eu não paro para pensar. Eu não paro para pensar, para dirigir. Está tão no piloto automático que eu não estou pensando se eu tenho que fazer isso ou aquilo outro, né? Se eu vou comer ou não, se eu vou escovar os dentes, já é automático, vou fazendo. Então, a gente não para pensar. Escova o dente, a gente vai fazendo, a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo, porque está tudo no automático. Apenas 5% do que a gente faz, das nossas escolhas, são conscientes. Então, a autoconsciência é a gente parar um pouco e começar a questionar esses 95%. Será que eu estou fazendo isso? É bom para mim? Será que realmente não existe um outro caminho, uma outra possibilidade para eu fazer isso? E aí a gente vai começar a perceber que existe uma infinidade de possibilidades para tudo. Então, a gente sai dessa caixinha e começa a ver esse universo, né, de possibilidades e de questões que a gente pode aproveitar. Então, invista em você a partir das suas escolhas. Isso. Assim, a gente se enxerga muito, né, conforme a gente vai ouvindo o que ela está falando, né? A gente se enxerga muito no que a gente já passou, no que a gente já ouviu, no que a gente já aguentou, no que a gente já foi julgada. Tudo isso a gente realmente se enxerga e a gente enxerga que, olha, tudo que a gente passou não pode ser uma desculpa para a gente não chegar a algum lugar. Tudo que a gente passou tem que ser um degrau. Eu já passei por isso. Espera aí. Qual vai ser o pior que pode acontecer se eu já passei por isso? Entendeu? Então, assim, vai ser a sua escolha. Eu já fiz isso, já passei por isso. Vão falar, alguém vai te julgar, mas eu já passei por isso. E eu já aguentei e sobrevivi, estou aqui viva. E agora eu tenho que entender que está na hora de ir galgando outros, né, outros objetivos, outros obstáculos, né, pular outros obstáculos. Então, assim, a gente se vê mesmo, realmente, e que é importante para toda mulher entender que a gente precisa se amar primeiro, o amor próprio, a gente se entender, o amor próprio, eu falo isso para minhas pacientes com obesidade, olha só,
Você só vai conseguir alcançar o seu objetivo quando você conseguir entender que você se ama. Não adianta ficar se olhando no espelho, ai, tô horrível. Não. Você tem que se amar. E aí você vai começar você vai estar com a cabeça para poder se cuidar. O que eu vou fazer com o que aconteceu comigo? A gente sempre está se perguntando, que problema todo mundo passa, tragédia todo mundo passa, coisas ruins todo mundo passa. Ainda dá para falar mais alguma coisa ainda? Dá. Dá? Só para... É o que eu falei que... Lembra depois a parte? O que mais inibe o sucesso, o que mais trava as pessoas é a culpa. O processo de culpa, ele é aterrorizante. Às vezes a causa da obesidade, às vezes a causa, né, de problemas de saúde, doenças autoimunes, muita coisa é a culpa. Durante muito tempo, eu me culpava pelo acidente. Me culpava pela morte da minha tia. Eu provoquei isso. E foi um dos processos mais dolorosos da minha vida. Porque eu já tinha externamente resolvido, mas lá dentro eu dizia assim, a minha tia não está mais aqui. Eu tirei a possibilidade dos meus primos terem a minha tia junto com eles. Da minha tia acompanhar o nascimento dos seus netos. Então, eu me culpava porque eu fiz um mal para minha família. É uma dor que é terrível, que se a gente não se curar dessa dor, além das doenças físicas, as doenças emocionais. Então, a gente que trabalha muito com a emoção, a terapia, né? Aqui, duas especialistas, né, em mulheres. Então, a gente sabe o quanto que isso provoca doenças. Por que que chega aquela aluna, né, que quer se esforçar, mas não consegue sair do lugar. Aquela pessoa que quer fazer uma reeducação alimentar, mas não consegue sair do lugar. Muitas vezes é um processo interno de muita culpa, de muita dor, foi muito invalidada durante a infância, todos os problemas emocionais. Então, uma das coisas nesse processo de cura de tudo que aconteceu comigo, me perdoar foi uma das coisas mais difíceis. Me perdoar foi doloroso. Porque a pessoa que é do resultado, da performance, eu não admitia lá no meu íntimo eu ter falhado tanto. Eu perdoo todo mundo com muita tranquilidade, mas me perdoar era muito difícil. E aí, talvez foi uma das últimas coisas desse processo que eu consegui fazer. Então, o perdão, ele tem um poder curador. Se você quer ter alta performance, a gente falou da autoconfiança, né? Então, o perdoar, ele te devolve vida, te devolve confiança, te devolve liberta a alma. E eu vou dar um spoiler aqui. A gente vai falar sobre perdão no Intelligent Experience. Eu já estava com tudo pronto, todo o conteúdo, os slides, todos prontos, tudo pronto. Tudo diferente da primeira edição. Então, quem foi... Não, vai ter a mesma coisa? Não. Se fosse, já ia ser bom, porque sempre é uma experiência diferente. Mas não, vai ser tudo diferente. Só que eu estava me cobrando. Fala sobre perdão. Eu falo, não quero entrar nisso, não quero falar perdão. Tá tão legal esse tema aqui que eu trouxe, vai ser legal, vai dar. Questão do empoderamento, do protagonismo. E lá dentro de mim, o Espírito Santo mesmo, né? Não adianta falar do empoderamento, do protagonismo, se a pessoa tiver com a alma doente. Fala sobre o perdão, traz esse assunto. E aí eu mudei tudo. Vamos ter ali um momento em que
precisaremos falar sobre isso. Porque não existe performance de verdade com a pessoa doente. Não existe sucesso externo. O sucesso ele tem que começar por dentro. E a pior doença é a falta de perdão. Então, a gente vai, sim, falar sobre perdão. Vai ter experiência viva, né? Sobre o perdão. Então, não perca, porque vai ser forte. Isso aí. Vai ser. E é importante falar isso sim, porque assim, o perdão trava a gente. A gente tem síndrome do falso impostor. Eu já me culpei muitas vezes. Então, assim, eu tive que fazer muita terapia para entender muitas coisas que aconteceram na minha vida, que a culpa não era minha, entendeu? E eu tinha sido, às vezes, você acha que você não é merecedor de chegar a algum lugar, você não é merecedor de ter aquilo, você não é merecedor de alcançar o que você quer, o que você sonha. Então, realmente, você tem uma síndrome até do falso impostor quando você não se perdoa. Porque você fala, mas por quê? Mas por que meus pacientes gostam de mim? Por quê? Se um Eu dia estudo alguém pra descobrir caramba. quem eu sou de verdade, Exato. Se as pessoas me virem como é que eu sou, será que vão, entendeu? Conhecerem direito a minha vida? Aí eu comecei a contar a minha história se para as elas pessoas. soubessem o que eu já fiz, o tanto do, né? Quem eu sou de verdade. Então, esse processo é de validação mesmo da pessoa, da sua identidade. É você saber que você pode fazer diferente e isso acontece. Como é que eu lido com a síndrome do impostor, com a crença de não merecimento, de não pertencimento, de não competência? O que tem de pessoas super competentes, mas que não conseguem se enxergar dessa forma. Então, se você não consegue, você nunca vai alcançar. Então, por quais as causas disso? A gente vai trabalhar isso lá com profundidade. Por isso que a gente precisa de, no mínimo, um dia. Porque a gente vai trabalhar essas questões. Para você se olhar e se perceber que você é competente, que você merece, que você não precisa da validação do outro, você não precisa da validação externa, que você precisa só fazer, se acostumar a fazer, sem se preocupar, principalmente com a validação. Esse é o mais importante de tudo. E se eu errar? Faz de novo. E se alguém falar alguma coisa? Não se preocupe, essa pessoa não está pagando suas contas. Quem é essa pessoa? Não tem nada a ver com você. Um exercício que resolve isso. Uma dica aqui para você que está nos assistindo e para todo mundo. Coloque num papel o nome dessas pessoas. Porque às vezes você pensa, eu vou gravar um vídeo, mas aí as pessoas vão ficar vendo. Quem é essa pessoa que te incomoda? Às vezes essa pessoa nem vai assistir o vídeo. Porque quando você pensa que tem muita gente se preocupando com você, o exercício é escrever. Você vai ver que não tem tanta gente assim. Tá todo mundo cuidando da sua vida. E você está se preocupando com pessoas imaginárias, problemas imaginários que você está criando. E se você conseguiu escrever alguns nomes, olha realmente qual grau de importância tem essa pessoa na sua vida. Por que você está dando tanta importância à opinião dessa pessoa? Porque às vezes essa pessoa é teu ex-chefe, é uma pessoa que mora longe de você. Talvez até uma pessoa que está torcendo por você, mas você cria ali Cria um monstro na barreira. tua cabeça, porque, né, talvez você já tenha tido problema com essa pessoa. Se a questão, por exemplo, nas redes sociais, bloqueia essa pessoa. Vai lá. Você tem 3 pessoas que você acha que te critica, vai lá e bloqueia essas 3 pessoas. E pronto. Ou então diz, deixa eu levar. Se você pensar, julgar, é sobre você, não é sobre mim. Eu vou continuar fazendo. Esse simples exercício salva a sua vida. Porque você não vai ficar se sabotando com medo. Então, a coragem a gente adquire com o processo, tá? Você só consegue tendo prática. E não se comparar, né? Não se compare, né? Não, esse aqui Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um outro podcast, porque a gente vai ter que botar. Não, a gente tem que falar mais. Ter que falar mais. É muita coisa. Ou então a gente vai gravar aqui 3 horas, vai parte 1, parte 2, parte 3. Porque tudo isso a gente vê realmente que o quanto que a nossa mente sabota a gente.
Tudo. tão, A tão nossa fortemente? mente, ela pode ser a nossa grande aliada, a nossa grande inimiga. Normalmente a gente usa ela como inimiga. Até porque para ela é mais fácil, vai te deixar na zona de conforto. Você não vai entrar em movimento que a vida está te pedindo. O medo, a comparação, a falta de merecimento, a culpa, ela te trava para você não entrar em movimento. Mas a vida está pedindo movimento. Então você precisa ter coragem, escolher todos os dias ser corajosa e fazer o que tem que ser feito. Então, quando a vida te pedir movimento, responda com coragem. E você está precisando de estratégias para adquirir coragem? Então, me siga aí nas redes sociais, @Elianai Pereira, né? Tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. E adquira o livro A Vida Pede Movimento, lançamento dia 28. Trouxe para vocês aqui, Tá tá? Obrigada. Presente aí para vocês. Muito obrigada. Aqui é estratégias para você realmente desenvolver essa área da sua vida, para ativar o seu poder pessoal, para você exercer o seu poder de liderança, de influência, através do desenvolvimento das suas habilidades emocionais, entrando no movimento que a vida pede. E participe do Intelligent Experience. Dia 28/9 vai 28 do ser 9. no Espaço Espaço Campestre. Campestre. É o dia inteiro, de 9 da manhã até as 18. Depois vai ter um momento de network, um coquetel, o lançamento do livro. Vai ter um momento para a gente ficar junto, batendo um papo. O credenciamento começa às 8h30 da manhã, com um coffee break delicioso lá da Doce Delícia. Então, chegue antes de 8h30, faz seu credenciamento com calma, tome um café, para 9 horas a gente começar. Se o primeiro foi maravilhoso, agora então vai ser. Vai ser, tem a Fernanda lá no momento da ativação física, muita energia poderosa. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, posso? Pode, claro. Então, a gente tem a Supra Alimentos, a gente tem a Polate, a gente tem a Doce Delícia, a gente tem o Espaço Campestre, a gente tem Rede Belas, a Profios, né, que você encontra ali na Rio Bel, uma linha de tratamento de cabelo maravilhoso. Então, tem vários outros patrocinadores, esses que eu disse que são os nossos plátinos, né? Os grandes apoiadores aí do evento, que realmente acreditam no propósito e tá aí com a gente. Eu digo assim, quando coloca dinheiro é porque acredita, né? Exatamente. Botou dinheiro, vai. E, então, assim, é um projeto lindo, é um propósito realmente de transformação de vidas e carreiras. Então, vai lá no meu Instagram, @Elianai Pereira, o link na bio, você adquire o seu ingresso, acompanhe lá todos os nossos patrocinadores. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bate-papo gostoso. Foi ótimo. Foi uma aula aqui muito importante que a gente teve aqui pra gente. Foi muito importante. Falou assim, você pega no core da gente mesmo, né? Então, realmente foi muito legal. Eu quero te agradecer imensamente. Fernanda, tem mais alguma coisa para dizer? Não, te agradecer pelo convite aqui, de aceitar, e foi maravilhoso. Eu pretendo ir, tenho um compromisso, mas eu vou tentar ajustar isso aí para tentar ir, entendeu? Para tentar ir, porque assim me interessa muito. A gente vai levar a Tati também. Vamos levar a Tati. Vai E levar a olha, Tati. eu vou te falar, aquele foi um dia inteiro, mas passa tão rápido. Eu falei, não, eu ficaria mais tempo aqui. Quem tá achando demais um dia é porque não sabe foi. como que é. Passa rápido. Passa muito rápido. O feedback foi esse. Elinai, a gente nem ficaria percebeu mais a hora tempo. passada, ficaria mais tempo. Ficaria mais tempo. Então, é muito gostoso. É um dia, não é um evento de palestra que fica aquela coisa cansativa, todo mundo sentadinho ali, quietinho, não. É movimento, é energia, é muita reflexão, é muito, como eu brinco assim, tapa na cara, acorda pra vida. Um levante sai daqui como? Queria te agradecer até por aceitar nosso convite, né? A gente sabe que para você está nessa correria aí de organização, mas só de você ter aceito o nosso convite, tá aqui, tá, né? Desperdiçando não, né? Mas tipo tirando um tempo para a gente, né? Ainda mais assim que esse novo formato a gente está começando agora de novo. Mas para a gente é importante até isso tudo para a gente até aplicar na nossa vida aqui, né? Então queria te agradecer muito por isso.
tá? Obrigada, cara. Deixa eu ver o livro. Vou só botar o livro aqui, vou mostrar de novo o livro para vocês. Esse aqui é o seu, esse aqui é o da Fernanda. Obrigada. Aqui, ó. Vamos lá, Fernanda. Ó, tá vendo? A vida pede movimento, né? E, gente, vou comer esse livro, entendeu? Hoje mesmo, eu sou viciada em leitura mesmo, então para mim bacana. já vou devorar esse livro hoje. E queria te agradecer. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, Forap, Lagoa Lab, Patrícia Torini, que fez meu cabelo e make, entendeu? E agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo. Espero que semana que vem vocês estejam conosco novamente. Iremos conversar sobre Outubro Rosa, porque está começando aí a prevenção ao câncer de mama. E a gente vai conversar com o Dr. Leonardo Ferreira, que é uma fera no assunto. Um beijo para vocês.